Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação. Primeiro, eu gostaria de registrar aqui um desagravo em nome dos trabalhadores do DAI. Não tem sido comum, quando existe falta de água, problema de manutenção, se levantarem questões de que haveria, intencionalmente, por parte dos trabalhadores do DAI, práticas de sabotagem ao sistema de abastecimento de água. Eu acredito que a maior sabotagem que é feita com o sistema de abastecimento de água na cidade de Bauru é sistematicamente a autarquia não conseguir responder com planejamento de curto, médio e longo prazo às necessidades da cidade. Imputar genericamente aos trabalhadores do DAI, aos servidores do DAI, possíveis atos de destruição voluntária de equipamentos é transformar a vítima em réu. E isso é muito comum no Brasil. Eu acredito sinceramente que a maioria esmagadora dos trabalhadores do DAI trabalham com muita dificuldade, trabalham sem equipamentos, sem peças, sem recursos humanos adequados para poder sanar as dificuldades momentâneas que a cidade vem atravessando. Então fica aqui a minha solidariedade a todos os trabalhadores do DAI que sistematicamente estão sendo linchados publicamente por conta da crise que está instalada na cidade em relação ao abastecimento e manutenção. Uma outra questão que eu considero bastante importante, nós, via requerimento, solicitamos algumas informações à direção do DAI. Nós solicitamos todas as informações para saber quais foram as medidas oficialmente adotadas pela direção do DAI para cobrar os grandes devedores de água e os grandes devedores de esgoto. Não basta a gente saber quem são aqueles que devem. Nós queremos saber por que para esses grandes devedores de água não se aplica a regra comum que se aplica a qualquer cidadão da cidade de Bauru. Você deve a água, você deixa de receber o serviço. Por que essa parcela da cidade, que consta na lista de devedores, tem esse privilégio de continuar não pagando pelos serviços recebidos do município, sem nenhuma sanção? E quais as medidas que foram adotadas pela direção do DAI para que a autarquia recebe em torno de 15 milhões de reais que estão perdidos aí com os grandes devedores, tanto de água quanto de esgoto. Considerando que nós vivemos uma época onde o altruísmo não tem sido a tônica comum, vereador Carlão, eu venho nessa tribuna fazer uma denúncia extremamente vigorosa. Ontem venceu o contrato de uma empresa que opera o sistema de transporte em Bauru. Ontem, dia 16/2/2014, venceu o contrato da Bauru Trans. Nós vimos acompanhando e estamos acompanhando todos esses contratos de concessão. E aqui fica uma pergunta. Se a Endurbe, que é a gestora do sistema, sabia que o contrato venceria no dia 16/2/2014, por que é que a empresa não fez aquilo que é a sua obrigação de fazer? De abrir
o processo licitatório. Concessão de transporte público é feito mediante licitação. Já houve, a meu ver, uma prorrogação ilegal da Grande Bauru, que nos motivou a entrar com ação na Justiça. Entretanto, essa ação está tramitando na Justiça e não existe uma resposta do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, nesse caso, para proteger o interesse difuso e o interesse da população, deveria ser mais ágil, deveria falar no processo. Ao não falar nesse processo, abriu a porta para que fosse feita uma prorrogação ilegal da empresa Bauru Trans. Vejam, senhores, e isso é de relevância para a cidade de Bauru. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando de transporte. O plano diretor participativo determina que seja constituído o Plano Municipal de Mobilidade. No mandato passado, nós sistematicamente cobramos da Endurbe que adotasse as medidas necessárias para fazer o Plano Municipal de Mobilidade e Transportes. Foram realizadas consultas, foram realizadas conferências, mas até hoje nós não temos esse Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Uma das justificativas para se prorrogar o contrato da Grande Bauru foi de que a Endurbe havia assinado um contrato com a empresa Oficinas e que essa empresa estaria fazendo o levantamento de todo o sistema de transportes aqui na cidade de Bauru. E o contrato era para, até o final do ano, foi feito um novo aditivo. Vejam, se nós não temos o plano de mobilidade urbana, que é uma obrigação de fazer, se nós não temos o resultado do trabalho da empresa Oficinas Engenharia, como que se justifica a prorrogação de um contrato de concessão, sendo que para prorrogar contrato, vereador Carlão, tem que se seguir algumas regras. Amanhã estará sendo publicado no Diário Oficial a prorrogação. O que nós temos que discutir é se essa prorrogação atende o interesse público ou atende o interesse privado. Esse é um ponto que raramente as pessoas querem discutir. Se realizam todos os contornos. E a pergunta que nós temos que fazer é por que, vereador Marquinhos? Por que as pessoas não querem discutir e se curvam de maneira vergonhosa aos interesses das grandes empresas de ônibus aqui em Bauru? Cabe ao poder público fazer cumprir a lei. E, nesse caso, foi praticado, na minha opinião, um estupro contra a lei. Por que o executivo aqui de Bauru vem prorrogando esses contratos de concessão ao arrepio da lei? Eu considero que essa casa tem o dever moral e o dever político de dar uma resposta para a população. Não sei se ela será capaz de fazê-lo, mas ela tem essa obrigação. Por quê? Nós vamos entrar no mês de março, e o mês de março é o mês que se discute reajuste de tarifa. Com qual autoridade política o executivo vai propor aumento de tarifa se ele não cumpriu a sua obrigação de fazer? Aonde está o plano de mobilidade urbana? Aonde está o estudo do Grupo Oficinas? E deve uma explicação pública. Por que prorrogou o contrato sem cumprir as regras que está na lei? E não adianta vir com discurso populista, que o povo não é bobo, já dizia o Bezerra da Silva. Os 14 não estão nas favelas nem nos bairros. Os 14 estão embaixo de paletó e gravata e colarinho. Tem que explicar.
Quais os interesses que levam a essa subserviência, senhor presidente, do município ao interesse privado dessas empresas? Esse é o debate que nós temos que fazer nessa casa. E aí essa casa tem a responsabilidade, como sempre diz o presidente, de dar uma resposta à população. Porque a crise do transporte, ela vai bater na porta da cidade, baterá na porta dessa casa mais cedo do que a gente imagina. Muito obrigado, senhor presidente.